O que a gente pode aprender com o caso da Brex, vendida por 5,15 bilhões para a Capital One e que tomou conta das redes nos últimos dias? Dois pontos são importantes. O primeiro é, mas a Brex valeu 12 milhões alguns anos atrás. Vender a 5 milhões é muito ruim. Veja, número pelo número é ruim, é uma queda. Porém, isso está atrelado a um movimento de readequação de valores que o próprio mercado dá aos negócios. Quando a Brex foi calculada em 12 bilhões, a gente estava vivendo um momento onde os investidores estavam esticando demais o valuation, o que, consequentemente, não seria bom para as startups. Isso somado a um pós-investimento com uma série de problemas operacionais que a Brex teve. A Brex, inclusive, passou por um layoff alguns anos atrás. Isso cria algumas desconfianças. E quando você traz isso a valores reais, quando você traz isso para uma análise de uma empresa tradicional como a Capital One, o valuation de compra ele se torna muito mais racional. Ou seja, mesmo tendo uma venda um pouco menor do que o limite de valuation que a Brex teve, no final do dia, não teve nenhum investidor reclamando. Todos conseguiram ter os seus retornos baseados em liquidation preference e os fundadores muito provavelmente colocaram um bom dinheiro no bolso. E aqui traz um pouco de análise de como é que isso acontece então em cenário Brasil. Será que vale a pena criar uma startup para abrir IPO? Será que vale a pena criar uma startup para se tornar o próximo unicórnio? Esquece isso. O cenário de venda no Brasil de startups, ele obviamente está ganhando força, mas ele se torna sim a melhor oportunidade de saída e a melhor oportunidade de você, fundadora, fundador, colocar dinheiro no bolso pelo trabalho que você teve em criar e apresentar um produto ao mercado. Porém, o cenário Brasil, como a gente vê em reportes como o da Question, tem um teto estatístico de venda que bate ali nos 200 milhões de reais. Sabendo que esse é um limite estatístico para venda, você tem que pensar desde o início como você pode captar investimento com muito mais racionalidade, segurar um pouco valuations muito absurdos que podem dificultar uma venda no futuro ou gerar um downsize feito aconteceu com a Brex, você tem que baixar a valuation para vender. E o terceiro ponto, você precisa criar um modelo de receita que seja sustentável. O cenário que a gente está inserido hoje pede essa racionalidade de modelos de receita. Então, com esses três fatores, entenda que a melhor opção que você tem para ter, de novo, um investimento, um retorno sobre o seu investimento como fundador ou fundadora, é a venda da sua startup. Então tenha isso como objetivo, tenha isso como uma estratégia de fato que pode ser alcançada. As outras, se tornar unicórnio, abrir IPO, cara, isso vai acontecer uma em 1000 ou muito mais que 1000. Então foca naquilo que de fato pode ser alcançado e é racional para o seu trabalho como fundador ou fundadora. Fora isso, é só frustração.